excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. A Consulta ao Doutor está no ar. E hoje estamos prontos para trazer aqui um bate-papo mais do que necessário. A gente vai falar, gente, sobre uma questão de saúde que tem sido considerada bastante séria atualmente, que é a obesidade. Estima-se, pessoal, que nós tenhamos aí 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que estão acima do peso, consideradas aí com sobrepeso no mundo. 700 milhões são pessoas que foram de fato diagnosticadas com obesidade. E os números no Brasil também são reveladores e preocupantes. Afinal de contas, nos últimos 13 anos, a obesidade cresceu, gente, praticamente 72%. E se a gente for pensar que muitas pessoas consideram que uma pessoa obesa ou que está acima do peso é apenas uma pessoa que come muito e sedentária, se exercita pouco, essa é uma visão de fato bastante simplista, porque essa é uma doença crônica que afeta todo o metabolismo, que tem questões hormonais, questões sociais e principalmente, gente, emocionais. Pois é. E nesse programa a gente vai trazer aqui a grande evolução do mercado, do setor farmacêutico, que são as tão famosas e também polêmicas canetinhas emagrecedoras, que elas surgiram aí para o tratamento da diabetes tipo 2 e que têm sido usadas como um grande recurso para o tratamento da obesidade. Mas a grande questão é o seu uso indiscriminado por pessoas que desejam simplesmente emagrecer. Esse, pessoal, vai ser o tema do primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre as consequências da perda de peso rápida e uma perda de peso bastante expressiva, que é o que essas canetinhas promovem. E aí, a partir disso, questões como excesso de pele, flacidez, começam também a impactar a autoestima desse paciente. Mas existem recursos e a gente vai falar sobre a importância da cirurgia plástica, quem pode fazer, quando ela deve ser um recurso a ser utilizado. Enfim, nosso programa está hoje bastante interessante e importante, necessário. Se você lembrou de alguém, pessoal, aqui esse nosso tema é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão com essa pessoa que precisa saber mais a respeito da obesidade, das oportunidades de tratamento, principalmente no pós-emagrecimento também. Te convido, é claro, a você fazer parte dessa consulta, ela foi marcada para você, portanto, encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. E também te convido, é claro, a você fazer parte da nossa clássica enquete que acontece neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao Dr. Hit TV. Lembrando que como nós temos 2 blocos, nós teremos também 2 enquetes, um tempinho aí reduzido para você participar. Não perca a oportunidade. Então vamos para a nossa primeira enquete na tela. Diretor, na tela. Qual é o maior desafio no uso das canetas emagrecedoras para o combate à obesidade? Na sua opinião, acredita que elas funcionam sozinhas, sem reeducação alimentar? Falta de acompanhamento médico adequado, o alto custo e também a dificuldade de acesso ou medo dos efeitos colaterais e também da dependência? Pois é, entra lá, participa dessa enquete que a gente vai trazer o tema mais votado à tona, é claro, aqui para o nosso bate-papo. Vamos conhecer mais a respeito do nosso convidado na tela também. Dr. Tasso Carvalho, nutrólogo, com quase 2 décadas de atuação na medicina, o Dr. Tasso Carvalho é reconhecido, gente, por sua escuta atenta, pela forma acolhedora de cuidar e também pela busca constante em transformar vidas através da saúde. Apaixonado pelo que faz, ele une conhecimento, sensibilidade e propósito, seja no atendimento aos pacientes, na formação de outros profissionais ou na criação de conteúdos que inspiram uma vida mais equilibrada e também consciente. Seja muito bem-vindo, doutor Tasso. Obrigado, Dani. É uma boa tarde. Para mim é sempre um prazer, né, falar sobre esse tema e fiquei muito feliz pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Doutora, a gente está diante, então, de um dos maiores desafios de saúde pública, certo? Não só aqui no Brasil, como no mundo, como eu disse aqui na nossa introdução. A obesidade, ela deixou de ser um problema individual e a obesidade passou a ser vista de forma coletiva. Eu queria que você explicasse o que define a obesidade sob o ponto de vista médico e por que ela é tratada como uma doença crônica. Sim, a obesidade, de fato, tem preocupado, né, todos os profissionais da saúde e começa, inclusive, a preocupar governantes, muitos países, inclusive, como os Estados Unidos, por exemplo, que apesar da alta tecnologia, poder aquisitivo, é um dos países que mais sofre no mundo por conta da obesidade. Uma vez que a obesidade, Dani, ela é a base para
causar muitas doenças e ela complica todas as doenças. Então, todos os médicos precisam entender um pouquinho da obesidade, ou até em profundidade, porque todo médico, todo especialista vai ter o seu cuidado dificultado, uma vez que se seu paciente for obeso, independente do que ele tenha, se ele tem uma disfunção renal, uma disfunção hepática, cardíaca, a obesidade complica todas elas. Também pode ser causa de infarto. É um fator de risco. Fator de risco para as doenças e fator complicador. Então, se a pessoa já tem uma doença, se ela está acima do peso, essas doenças se tornam mais grave e de mais difícil controle. Um cirurgião que vai operar um paciente obeso, ele tem muito mais dificuldade no pré, intra e pós-operatório. E a obesidade, ela vai impactar o mundo também economicamente, porque é mais comum que tenhamos complicações, afastamento do trabalho, envolvimento de financiamento para tratamento dessas pessoas. Então, é um impacto muito grande, como eu disse, não só porque causa doença, mas complica todas as doenças. Então, e o que nós vemos é uma tendência crescente, independente das tecnologias, sejam cirúrgicas ou medicamentosas. Até então, não tivemos sequer um equilíbrio da prevalência crescente da obesidade e sobrepeso no mundo. E a gente pode dizer que esse crescimento ele acontece por alimentação, principalmente? Sim, mas a alimentação muitas vezes é um reflexo da vida que se leva hoje. O alto nível de estresse vai produzir uma necessidade de um prazer para o equilíbrio. Nosso cérebro busca o tempo inteiro um equilíbrio. Então, quanto mais estresse, ele precisa ao final do dia, geralmente, é ao final do dia. Tem um fator compensatório. Compensatório. Então, como compensação, vai buscar prazer. E qual a forma mais rápida de liberar dopamina? Com um alimento gostoso, um alimento que te dá prazer. Com açúcar. Né? E aí a gente chama isso de fome hedônica. É a fome do prazer, não é a fome do alimento. Então, hoje nós temos visto que muitas pessoas comem de forma excessiva e equivocada, muito pela fome hedônica. Está buscando prazer, não um alimento. Né? O alimento ele serve para nos nutrir. E as pessoas estão comendo para buscar prazer, para equilibrar o estresse. Então, é o famoso eu mereço. Eu mereço. Já trabalhei muito, estou cansado, então eu mereço a cerveja no final do dia, que a bebida alcoólica é um dos itens que mais faz uma pessoa ganhar peso, é uma caloria vazia, e ela induz ao acúmulo de gordura muito rapidamente. Os carboidratos simples e refinados, as duas coisas dão muito prazer, né? E essa liberação rápida de dopamina é buscada por muita gente. O que é que pode liberar dopamina de forma rápida? Atividade sexual, atividade física de alta intensidade e compras e comida gostosa, né? Esses fast food, alimentos com alto teor de açúcar e de gordura. O que caracteriza uma pessoa com sobrepeso e uma pessoa obesa? Tecnicamente, pelo índice de massa corpórea, que é um cálculo básico feito com o peso da pessoa dividido pelo quadrado da altura. Esse é o IMC. Então, através do IMC, hoje nós conseguimos classificar mundialmente o adulto, porque a criança de 0 a 18 anos, até a fase adulta ali, a gente utiliza percentis para dizer qual é o percentil adequado e se está em obesidade. Acima de 18 anos e até os 60 anos, temos o IMC dizendo que esse cálculo, esse número, entre 18,5 até 24,9 seria tido um IMC como normal. Entre 25 e 29,9 seria o sobrepeso e acima de 30, obesidade. Então, uma classificação genérica seria isso. Esse ano foi publicado um artigo que foi o primeiro artigo que fala sobre a questão de trazer a composição corporal como mais importante do que o IMC. E eles classificam em não obesos, obesos subclínicos, que são aqueles que têm o IMC, o índice de massa corpórea alterado, mas não tem complicação nem manifestação da doença. E a obesidade clínica, que é a pessoa que está com índice de massa corpórea acima de 30 e já começa a ter complicações pelo excesso de peso. Tanto complicações metabólicas, como diabetes, hipertensão, como também complicações pela sobrecarga que esse peso traz. Dores articulares, artrose, apneia obstrutiva do sono, tudo aquilo que o excesso de peso traz por sobrecarga no organismo também. Queria entender um pouco por onde caminha o tratamento da obesidade ou do sobrepeso, assim. Demanda uma equipe multidisciplinar e de quais especialidades a gente está falando aqui? Sim, com certeza. Por ser uma doença multifatorial, de causas multifatoriais, também demanda de um cuidado multiprofissional. Nós precisamos principalmente de psicólogo, nutricionista, um médico nutrólogo, às vezes um médico cirurgião bariátrico,
precisamos, em alguns casos, de psiquiatras, fisioterapeutas. Então, uma equipe multidisciplinar para fazer um trabalho que nós sempre dizemos que é para atingir o paciente e conseguir resolver onde esteja a causa. Claro que algumas pessoas têm muitas causas, outras têm causas específicas. Hoje, o que mais predomina são causas emocionais. Então, mais do que questões metabólicas ou hormonais? Mais. Então, por quê? As questões metabólicas, geralmente, elas já são a consequência de um estilo de vida ruim causado por uma questão emocional. Tá. E mesmo que tenha uma condição genética, ela tem uma capacidade de interferir, por ser uma doença polimórfica, em 10% até mesmo com o posicionamento dos geneticistas dizendo isso. Por muito tempo a gente acreditava que a genética determinava a nossa vida. Ela apenas influencia, salvo algumas exceções de doenças monomórficas. Mas, para a maioria das doenças como diabetes, obesidade, hipertensão, o que define é o nosso estilo de vida. E a nossa genética ela tem um poder de influência, mas a definição, o que determina é o estilo de vida que passa por 7 pilares, como eu sempre ensino aos alunos, nos cursos, e ensino aos pacientes no consultório. Sono de qualidade define se a pessoa acumula gordura excessivamente no corpo ou não. Controle do estresse, e aí é o maior desafio. Alimentação, atividade física, então eu esqueci de falar, na equipe, o educador físico é fundamental. A atividade física adequada para cada pessoa, não é pelo que a pessoa quer, é pelo que a pessoa precisa principalmente, mas também aquilo que consegue fazer para ter uma regularidade, senão não adianta. Temos também o pilar do controle da saúde intestinal. Modular o intestino é fundamental porque o intestino ele é um órgão neuroimunoendócrino. Então, tudo que a gente precisa para o corpo funcionar bem depende do intestino. Tá ali. Não é meramente um órgão, um aparelho digestivo, como foi ensinado por muito tempo. Saber sobre função mitocondrial e, portanto, tratar as disfunções mitocondriais e também as questões medicamentosas e hormonais, né, que é o último pilar. Vamos falar agora um pouquinho sobre essas interações medicamentosas, mais especificamente, né, das canetinhas emagrececedoras que têm surgido aqui no mercado, que vieram inicialmente para o tratamento da diabetes e descobriu-se que elas eram armas potentes para o controle, né, para a manutenção ou o combate à obesidade. Então, eu queria que você trouxesse para a gente como que ela surgiu, explicasse um pouquinho dessa história e qual é o grande poder dessas canetas. Sim. A primeira substância que atua dessa forma, que começou também no formato de caneta para uma aplicação subcutânea, foi a liraglutida. Foi a primeira. E foi com a liraglutida, que era para o tratamento do diabetes tipo 2, para um controle glicêmico, né? Que se percebeu que os pacientes que faziam uso perdiam peso muito rápido. Tá. E aí que começaram a sugerir a possibilidade do tratamento da obesidade também. E aí se desenvolveu a semaglutida, que hoje tem o nome de Ozempic, né, patenteado com a marca de Ozempic, e chegou no mercado agora um análogo duplo de GLP-1 e GIP, que é a tirzepatida, que tem o nome de Mounjaro, que as pessoas todas querem saber sobre Mounjaro o tempo inteiro. Que agora querem é a usar nova Mounjaro. febre. A nova febre, inclusive, pessoas que não têm indicação querem e estão usando. E aí nós vamos falar daqui a pouco sobre os riscos disso. Eu queria entender um pouco sobre os prós e contras, principalmente para o uso correto, entre aspas, né, que seria para o tratamento da obesidade, e esse uso indiscriminado que tem sido feito. Excelente. Como que você vê isso? Eu acho que esse é o ponto mais importante do emagrecimento atual. Eu falo muito que muitas pessoas buscam perder peso, mas estão perdendo a saúde junto. Perdem peso, mas perdem a saúde junto. Por quê? Principalmente porque perdem massa muscular e vão para um caminho que é a sarcopenia, que é a deficiência de massa muscular e de força. Isso tem um potencial de causar doença tão grande quanto da obesidade. E estamos vendo um crescente número de obesos sarcopênicos, ou seja, pessoas com excesso de gordura e deficiência de massa muscular. Assim como a gordura em excesso produz substâncias que aumentam o risco de doenças e de morte, a falta de músculo também, porque a massa muscular também é um órgão endócrino. Ela produz miocinas, que são substâncias que nos defendem, por exemplo. A mulher, principalmente, ela depende muito das miocinas. Por quê? Nós vemos que a mulher, ao mesmo tempo que ela evolui com deficiência hormonal ovariana, principalmente do estradiol, ela começa a perder a massa muscular. E sem massa muscular, mais rapidamente ela faz osteoporose,
a própria sarcopenia, doença de Alzheimer, infarto, aumenta o risco 4 vezes. A mulher tem um risco 4 vezes maior quando ela entra em deficiência hormonal ovariana e principalmente se ela perde massa muscular. Porque as miocinas, ela tem substâncias que melhoram performance cerebral, elas controlam o nosso gasto energético, ela cuida da termogênese, ela equilibra o tanto de energia que eu preciso adquirir e gastar ao longo do dia. E se a gente não tem essas miocinas ao nosso favor, a gente caminha mais rapidamente para o envelhecimento e para a morte. E nesse caminho tem muita doença, tem muito sofrimento. E por isso nós precisamos falar que mais importante que falar meramente da perda de peso é falar sobre a perda de gordura de forma exclusiva, mantendo ou ganhando massa muscular. Por isso que a única forma de tratamento saudável e sustentável é o emagrecimento anabólico. O que é o emagrecimento anabólico? É perder gordura fazendo anabolismo muscular, ganhando massa muscular dentro do processo. Por isso a importância, então, de você fazer todo esse tratamento que a gente estava falando anteriormente, multidisciplinar, porque precisa ter acompanhamento. Acho que por isso também a seriedade de trazer esse tema, da gente falar sobre isso, porque, inclusive, a gente teve uma determinação da Anvisa que agora essas canetinhas só podem ser vendidas com prescrição médica, que já vai começar a valer a partir do mês que vem, não é, doutor? Exatamente, porque como as pessoas perceberam que a perda de peso utilizando essa estratégia que é maravilhosa, uma excelente estratégia porque alguns pacientes não avançam com o tratamento que existia antes disso e só conseguiam perder peso de uma forma efetiva e rápida com uma cirurgia bariátrica. Mas que se nada tivesse sido mudado nesse estilo de vida, na organização dos pilares, na mudança de mentalidade, o paciente depois da cirurgia bariátrica voltava a ganhar peso. Ou mudava seu hedonismo, seu prazer que não podia mais conseguir com a comida para outras coisas, como álcool, drogas ilícitas e o caos na vida desse paciente. Dessa forma que não tem necessariamente que fazer uma cirurgia, mas se consegue perder peso e da mesma forma, às vezes na mesma quantidade, no mesmo percentual reduzido, com a velocidade às vezes até mais rápida, sem cirurgia, todo mundo encontrou nisso como se fosse a saída. Mas o tratamento em algum momento ele pode ser interrompido ou ele chega ao fim e as pessoas recuperam a gordura perdida, mas não recuperam o músculo que foi perdido no processo. Olha só. Então isso precisa Existe ser... realmente esse risco, por exemplo, devido a uma perda também muito acentuada e tudo mais, assim que você para o uso do medicamento, você pode reencontrar tudo aquilo que você perdeu? É a regra. Tá. O que o pessoal sempre chama, Dani, de efeito sanfona, é quando a pessoa perde o peso e recupera a gordura, porque é muito simples entender. Nós temos uma taxa metabólica basal, que é a nossa energia, que nós gastamos até em repouso. Conversando aqui, nós estamos gastando energia para manter nosso corpo vivo. Essa energia ela é diretamente proporcional, esse gasto é diretamente proporcional à nossa massa muscular. Quem tem mais massa muscular gasta mais energia em repouso. A pessoa que perde peso, perdendo músculo ao mesmo tempo, perde taxa metabólica basal, ou seja, passa a gastar menos energia. Então ela gasta pouca energia. Qualquer coisa que ela volte a comer, quando ela retira o que inibia o apetite, ela engorda muito rápido. Só que nesse cenário, ela volta para o peso que tinha antes, trocando o músculo que tinha pela gordura que adquiriu. Então ela trocou músculo por gordura ao final do processo. Ela ficou muito pior ao final do processo. Então a gente precisa ter esse acompanhamento e entender que existem as indicações precisas. E, claro, o que é que a gente mais tem visto também? Pessoas que querem perder uma gordura localizada fazendo uso do Mounjaro, fazendo uso dessa tizepatida. E o que, como você falou, a Anvisa agora determinou, inclusive, foi esforço da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, que é presidida pelo Lúcio Monte Alto, né, parabenizá-lo aqui, porque foi uma força-tarefa que ele fez com o judiciário para garantir essa segurança à população. Então, a Anvisa fez essa determinação por conta desse esforço que a Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade fez. Então, nós somos muito gratos e a população também precisa estar grata porque agora está protegida. Porque eu acompanho muito em consultório. Eu trabalhei 9 anos em UTI, Dani, e vi muita gente complicar e ver como era o processo para chegar até um quadro de gravidade para ir para uma terapia intensiva. E o uso inadequado de medicamentos, por muitas vezes, é a causa para um paciente ir para a UTI. Então, isso que foi feito, essa determinação da Anvisa, isso protege a população para um uso criterioso como deve ser. Eu nunca me posiciono para dizer se medicamento é bom ou ruim. Eu defendo sempre o reequilíbrio fisiológico. Devolver o estilo de vida que o paciente precisa ou entregar pela primeira vez, caso ele nunca tenha tido. E, através dessa defesa do reequilíbrio fisiológico, em vários momentos a gente precisa do medicamento. Em alguns casos,
pela vida inteira, inclusive. Né? Então, nós não devemos ter lados para dizer se isso é bom ou ruim. É ter o conhecimento e o bom senso e a empatia para saber colocar para a pessoa certa, no momento certo, na dose certa, pelo tempo certo. Para que ele seja usado de forma segura. Você estava comentando anteriormente a respeito da sarcopenia, mas existem outras questões de efeitos colaterais que esse remédio envolve, que é constipação, que seria aí um dos mais tranquilos. Comuns também. Perda de visão e as questões ósseas. Aí eu te pergunto, qual é o tipo de acompanhamento que precisa ser feito em termos de exames, enfim, que o médico deve ficar atento? Sim, e também é importante dizer que, além de constipação, a náusea, refluxo, até diarreia também, não é tão comum como obstipação, mas pode acontecer, nós temos situações que hoje, pela bula, é contraindicado, que é a história pessoal ou familiar de um carcinoma medular de tireoide. Então, se a pessoa tem na família ou teve, pela bula está contraindicado, assim como as questões de neoplasias endócrinas múltiplas, que são condições mais raras, genéticas. É mais raro de acontecer. Mas essas duas condições são contraindicações formais do uso. E o acompanhamento clínico laboratorial é justamente através do acompanhamento da massa muscular. Muitas vezes a pessoa que está na perda de peso fica feliz ao perder peso, mas tem que saber o que está perdendo. Se perder o músculo, tem que recuperar rapidamente esse músculo, que é o que nos protege, assim como a parte metabólica e hormonal também desse paciente. Tem que ser acompanhada para evitar as complicações que estão previstas, mas ainda são raras. Já tentou se associar muito essa perda da visão, até o risco de suicídio com a medicação, mas não temos confirmações nem comprovações em nível de evidência que diga que isso realmente acontece, né? Mas é importante também a gente ressaltar que é um medicamento que está em uso, sim, né? E que os testes estão sendo feitos Estamos praticamente ao vivo. Ao vivo, em então tempo ainda há real. muita coisa a se descobrir, inclusive questões benéficas que também são apontadas com relação a questões cardiovasculares, Sim. que também são tratadas como positivas através do uso desse medicamento. Uma coisa que as pessoas talvez não saibam também, é uma das melhores estratégias hoje para o lipedema. Boa parte das mulheres no Brasil sofrem com lipedema sem nem saber o que é. E um dos melhores tratamentos é a tirzepatida, assim como o melasma, que também é um problema para muitas mulheres, né? Minha esposa é dermato, e ela tem feito e visto também o resultado e já tem artigos falando sobre isso. Interessante. Porque melhora, tudo que melhora a resistência à insulina e também fatores de crescimento relacionados com a pele vão reduzir melasma, acantose nigricans, e o melasma seria por essa parte inflamatória do melanócito. Então, como você disse, ao vivo estamos vendo ainda o que pode acontecer de efeito colateral, assim como estamos vendo também outros benefícios potenciais que ela tem. Que tem sido visto e percebido. Vou trazer aqui, pessoal, a perguntinha da nossa audiência, Amanda Albuquerque de Cabo Frio. Seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde. Tenho uma filha de 2 anos. Posso tomar remédio para emagrecimento? Ainda amamento, só que meu leite está acabando. Quando achar esse momento, não é, doutor? Bom, se a filha tem 2 anos, ela está justamente no momento que já não precisaria mais amamentar, uma vez que a gente considera o imprint metabólico, né, até essa idade. A partir daí, a gente já pode introduzir uma alimentação melhor, né? Falando como a visão de nutrólogo, o aleitamento após essa idade pode, inclusive, começar a trazer efeitos colaterais, porque é a partir dessa idade que nós produzimos menos enzima lactase. Então, nós temos uma tendência a ter mais problema com a lactose. E é fundamental entender que cada medicamento tem que ser orientado de uma forma estratégica. Então, pode ser que ela precise usar um medicamento que não interfira na amamentação e nem coloque em risco a filha, né? Então, cada medicamento tem que ser avaliado de uma forma específica. Não teria indicação nesse momento, né, de fazer medicamentos que interfiram diretamente com a própria produção do leite. Mas, como eu disse, existem medicamentos como a metformina, que ajuda muito a diminuir a resistência à insulina e ajuda a emagrecer. Que, num caso como esse, não teria contraindicação. O importante, então, é que você busque orientação médica para você encontrar o melhor caminho, ainda mais porque você está nessa fase aí, né, que faz muito parte, né, da mulher querer retomar o corpo, da mulher querer correr atrás desse processo natural que foi o ganho do filho, enfim, mas é ainda importante tem um detalhe, buscar. Dani, que é importante dizer, como você comentou, que quando a mulher para de produzir o leite, ela para de gastar energia na produção do leite, então a tendência maior é engordar mais ainda nessa fase. Então, de repente, este seja o momento certo para você ir buscar um profissional de confiança. Sim.
Vamos aqui para a próxima perguntinha do André Barros, de Belo Horizonte. André, seja muito bem-vindo à sua consulta. Tenho muito medo do efeito sanfona. Vejo pessoas que emagrecem, mas depois recuperam tudo, que era o que a gente estava comentando anteriormente. As canetas ajudam a tratar isso ou só fazem perder peso temporariamente? Também vai depender muito do caso específico, mas dentro da estratégia de um resultado em longo prazo, as canetas são superiores também. Elas conseguem manter um resultado melhor por mais tempo e elas conseguem entrar dentro da programação do ajuste desse estilo de vida. E, em tempo real, analisar qual é a melhor estratégia medicamentosa até para o desmame dessa caneta. Então, existe esse processo, existe um processo que dá para fazer um desmame. Inclusive, existem substâncias como a bupropiona e naltrexone, que temos no mercado com o nome de Contrave, que é uma saída para a fome hedônica, inclusive, quando a fome é só de prazer, na busca do prazer. Então, também é uma possibilidade para associar com o tratamento da caneta emagrecedora, seja ela qual for, ou no desmame dela. Então, essa estratégia é fundamental e, principalmente, garantir a massa muscular em ascensão, porque eu aumento o gasto energético e, assim, eu evito o efeito sanfona. Então, a prática do exercício físico ela é necessária antes, durante e principalmente depois. Porque ela é que vai ajudar a lidar aí com esses, para evitar o efeito rebote. E se for para a gente falar sobre uma de forma mais específica, é a musculação, porque é a mais eficaz para hipertrofia muscular e produção dessas miocinas, como nós falamos. Perfeito. Vamos conferir juntos, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então, qual é o maior desafio no uso dessas canetas emagrecedoras para o combate à obesidade? 44%, né? A questão aí, a forma como os nossos seguidores nas redes sociais pensam a respeito desse tema, o medo dos efeitos colaterais e também da dependência. Como que é essa dependência, doutor? A pessoa começa a perceber que ela não consegue mais ter uma alimentação saudável e equilibrada em quantidade sem o uso. E aí ela começa a sempre acreditar que a muleta é o medicamento. E ela fala, eu só consigo agora dessa forma. Falar em Isso dependência... é uma questão muito séria, não é? Muito sério, muito sério. Porque é muito mais uma dependência emocional do que química. Sim. Então, a tirzepatida ela é um análogo duplo de GLP-1 e GIP, que são dois hormônios intestinais, podemos dizer assim, dois polipeptídeos intestinais, que têm também ação no cérebro, tratando essa questão de impedir a vontade de comer e tratar a fome. Mas eles não vão gerar uma dependência química, é muito mais uma dependência emocional, na qual a pessoa se apoia para dizer, fica muito mais fácil assim. A gente fala assim, eu consigo fazer jejum prolongado, mas está usando um inibidor, então assim, é realmente mais fácil. E, então, é muito mais essa questão de trazer o paciente para perto e justamente se preocupar com ele de forma empática para tentar buscar na história dele o que é que está fazendo ele descompensar com a comida para tratar isso, enquanto a tirzepatida, nesse caso, nos dá suporte, ajudando a ter resultado à medida que ele se transforma para uma pessoa mais forte emocionalmente ou trata seus traumas, seus problemas com a equipe multidisciplinar. Eu acho que a questão aqui é a gente, não é só encaminhando já para um pensamento final, pedindo as suas considerações, inclusive, doutor, a gente dizer aqui que é um recurso, está aí para ser utilizado, mas que nada tira a força de cada um de escolher por uma vida mais saudável, de optar por uma melhora na alimentação, de praticar exercício físico, porque esse fortalecimento vai ser determinante principalmente sem remédio. Com certeza, Dani, exatamente isso, essa é a ideia. E por isso que eu digo que não há nenhuma outra forma sustentável e saudável para o emagrecimento que não seja o emagrecimento anabólico. Não há possibilidade de seguir um caminho de perda de peso atrelado à perda de saúde. Então, você que busca emagrecer, busca fortalecer os 7 pilares. Esses 7 pilares são o reencontro com a fisiologia, é melhorar a qualidade do sono, é melhorar a alimentação, a atividade física adequada e necessária para os seus objetivos, saber muito bem como é que está a sua saúde intestinal e modular essa saúde intestinal, a saúde mitocondrial, que agora está em alta, né? Eu falo de mitocôndria há pelo menos uns 6 anos e agora, graças a Deus, muita gente falando sobre isso. E o pilar hormonal, porque ele decide sobre anabolismo e catabolismo também, é fundamental. E aí o último pilar seria o medicamentoso, para a gente mostrar que é a cereja do bolo. A gente nunca vai abrir mão de equilibrar esses 7 pilares para tratar só com medicamento.
Assim como não vamos dizer que o medicamento não é estratégia, porque hoje é uma das melhores estratégias dentro do processo de fortalecimento desses pilares que são alicerce de emagrecimento anabólico, que é a única forma saudável e sustentável de fazer. Doutor, eu gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente, Dani, compartilhando todo o seu conhecimento. Para você que gostou, quer conhecer mais a respeito do trabalho do Dr. Tasso Carvalho, que é nutrólogo, vou deixar à sua disposição, pessoal, o Instagram, Dr. Tasso Carvalho, está aí à sua disposição, e o WhatsApp 0 operadora 73, porque é Bahia e São Paulo que você atende, certo? 0 operadora 73 988440369. Entra lá, entre em contato com o doutor, tire as suas dúvidas que a gente não teve tempo de retirar. Muito obrigada, viu, gente? Agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo tópico da nossa conversa, que é: e a partir de um emagrecimento expressivo e intenso? Flacidez, excesso de gordura são aí novos desafios e a cirurgia plástica chega, é claro, para nos ajudar. A gente vai falar sobre tudo isso. Espero por você. Excelente tarde para você. Seja mais uma vez bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Estamos de volta. Para quem acabou de chegar neste momento, nós estamos hoje divididos por blocos. Então, no primeiro bloco, a gente bateu um papo a respeito da obesidade como uma doença crônica que precisa, inclusive, gente, de um tratamento multidisciplinar que envolve aí diversas especialidades de profissionais que possam vir a ajudar aquele paciente nas suas diversas dificuldades. Falamos, inclusive, com relação à chegada aí das canetinhas emagrecedoras que têm se mostrado bastante eficazes, mas também causado uma certa polêmica com relação ao seu uso indiscriminado por pessoas que não enfrentam nem o sobrepeso e nem, de fato, a obesidade. Mas agora, no segundo bloco, a gente vai falar a respeito do emagrecimento que elas proporcionam, principalmente um emagrecimento expressivo e num curto espaço de tempo. E com isso, o paciente ele tem queixas como flacidez, como excesso de pele, e aí que as cirurgias plásticas chegam para oferecer um outro caminho ali para aquele paciente, para ele conseguir lidar com esse efeito colateral, que é bom, mas que incomoda bastante, não é verdade? Se você lembrou de alguém, aqui esse nosso bate-papo do segundo bloco é importante, é interessante. Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Também te convido, é claro, a você participar do nosso bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida, o seu relato. Tenho certeza que passa pela sua cabeça questões como: mas quem será que pode fazer uma cirurgia plástica? Quando é o momento de recorrer a ela? Para quem elas são contraindicadas? Quais são as mais procuradas? Enfim, a gente vai passar por tudo isso aqui no nosso bate-papo. Também te convido, é claro, a você participar da nossa enquete, que acontece neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, após um grande emagrecimento, qual é o maior desafio ao considerar uma cirurgia plástica? Na sua opinião, falta de acesso ou alto custo do procedimento, pressão por ter que corrigir o corpo mesmo sem coragem, medo de não alcançar o resultado estético desejado ou a insegurança com relação aos riscos para a saúde? Clica lá na alternativa que você acha que é mais impactante, que a gente vai trazer, é claro, esse tema para o nosso bate-papo. Então, vamos conhecer mais a respeito do nosso convidado desse segundo bloco. Dr. Marco Aurélio Guidugli, cirurgião plástico. Ele é um cirurgião plástico com mais de 20 anos de experiência e mais de 15 mil cirurgias realizadas em pacientes do Brasil e também do exterior. Movido pela vocação para ajudar as pessoas e promover o bem-estar físico, ele se destaca por aliar a técnica apurada a um olhar artístico, baseado na filosofia da divina proporção. Seu principal diferencial está na busca por resultados naturais e também harmoniosos. Enfrenta diariamente o desafio de compreender a dor do paciente e esclarecer os limites dos tratamentos, que é sobre isso aí também que passa a nossa enquete. Para ele, a cirurgia plástica deve valorizar a beleza natural, sempre com foco na saúde, na harmonia e também na felicidade do paciente. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Consulta ao Doutor. Boa tarde, Dani. Muito obrigado pelo convite. E olha só, doutor, queria começar entendendo sobre esse impacto de um emagrecimento expressivo e rápido que é proporcionado aí pelas canetinhas emagrecedoras.
Olha, o que acontece é que há a necessidade de um planejamento para esse emagrecimento. Perfeito. Então, em paralelo com o processo de emagrecimento, seja com canetas emagrecedoras ou até mesmo com intervenções mais invasivas como uma cirurgia bariátrica, colocação de balão, é de fundamental importância também já começar o acompanhamento com o cirurgião plástico. Existem alternativas para a produção de colágeno durante o processo de emagrecimento. Então, não é incomum fazermos protocolos na nossa clínica com a colocação de produtos para estímulo de colágeno, sejam injetáveis, sejam tecnologias, para a gente fazer um planejamento dessa flacidez à medida que vai emagrecendo. Olha que bacana, então, que você está trazendo aqui para a gente. Então, o ideal, por exemplo, é que assim que eu tomo essa decisão de encarar um processo de emagrecimento, eu já devo buscar um cirurgião ou alguém que trabalhe com essa vertente para fazer para mim um planejamento para que eu tenha um derretimento menor, é isso, corporal? O derretimento ele varia em função da faixa etária, do biotipo da pessoa, da etnia, enfim, da reserva de colágeno que cada um tem. Então, esse planejamento é de fundamental importância, seja com cirurgião plástico ou com um médico dermatologista, para entender qual a necessidade daquela pele, daquele organismo, e aí planejar, junto com o emagrecimento, esse trabalho de diminuição da flacidez. Olha só, gente, que bacana, que interessante. A gente tem uma imagem de um rosto que muito se falou nas redes sociais, na internet, o rosto de Ozempic, o bumbum de Ozempic. Então, a gente vai dar uma olhada agora nesse rosto de Ozempic, que foi um termo utilizado para trazer aí para a gente, para relatar essa perda muito rápida. Coloca na tela, por favor. Esse é um rosto característico, doutor? O que acontece ao longo desse emagrecimento? E de quanto que a gente está falando? Em quanto tempo? Olha, geralmente os emagrecimentos rápidos, eles cursam com o quê? Uma grande perda de gordura. O que dá estruturação corporal, estruturação que deixa bonito o corpo, são justamente os compartimentos de gordura que nós temos. Então, o rosto, ele não é uma massa global de gordura. Ela tem os compartimentos malar, por exemplo, que dá jovialidade. Na região do glúteo também existem os compartimentos de gordura. E essa perda muito acentuada da gordura, a gente perde a estruturação facial. Não há só perda de colágeno. Na verdade, os processos de emagrecimento, sejam medicamentosos ou cirúrgicos, eles não cursam com a perda de colágeno, mas a perda de gordura acentuada, diminuindo essa estruturação facial. Então, é comum mesmo esse derretimento, é uma queixa que o paciente vem, doutor, eu estou emagrecendo e meu rosto está derretendo. Então, esse acompanhamento em conjunto com o profissional da dermatologia ou da cirurgia plástica é de fundamental importância. E o que é mais desafiador? Essa questão facial ou a questão corporal? Porque você estava comentando sobre a importância da gente, então, investir em músculos também para ajudar nesse derretimento de gordura, na verdade. E aí eu queria entender, a gente não tem muito músculo para exercitar no nosso rosto. Já no corpo, a gente tem aí uma gama de oportunidades. Então, eu imagino que o derretimento facial seja mais desafiador do que o corporal ou não necessariamente? O que é mais impactante, de fato, é o derretimento facial, porque, querendo ou não, o corpo está protegido com a roupa. Então, fica para um segundo momento essa preocupação com o corpo. Então, essa questão facial, sim, é de fundamental importância o trabalho do profissional. Por quê? Porque tem essa questão da perda dos compartimentos de gordura. Na verdade, os compartimentos estão lá, mas estão vazios. Então, existem técnicas justamente para a gente preencher, não só com ácido hialurônico, que virou uma febre nessa questão de harmonização facial, mas hoje a gente tem, além de ácido hialurônico, a gordura de outras partes do corpo, aquela gordurinha localizada que de repente está incomodando num flanco, né, no abdômen, né, o pessoal chama até de pochete. Existem técnicas de você trabalhar com essa gordura e colocar microenxertos de gordura na estruturação facial, que além da questão de rejuvenescimento, tem o reestruturamento facial também. Olha só que interessante, porque eu já tinha ouvido falar nessa técnica para compor outras regiões do corpo, como os glúteos, por exemplo, mas não a face. Então, existe esse recurso. E em termos de durabilidade
ou de aceitação é muito melhor do que o ácido hialurônico, por exemplo? Sim, imagino. Essa pergunta é fantástica, justamente, porque é um material autólogo, então ele é do próprio organismo da pessoa. E tem também uma questão de em qual momento eu vou intervir. Porque essa questão de você acompanhar o emagrecimento é uma questão de melhoria de qualidade de pele. Após o emagrecimento, 6 meses após, em média, estabilizou o peso, fugiu daquele efeito sanfona que foi comentado na entrevista anterior, né? Aí é de fundamental importância a gente avaliar o que é necessário para aquele organismo e indicar o tratamento adequado. Então, essa colocação da gordura, ela pode estar associada, por exemplo, a um facelifting, que é retirar o excesso de pele, reestruturar as estruturas musculares da parte de baixo da pele, quer dizer, fazer uma cirurgia de rejuvenescimento e também colocação de gordura no mesmo ato cirúrgico. Olha só, gente, que interessante. Então, existe o acompanhamento que eu devo fazer já desde o início, desde quando eu me disponho a enfrentar essa trajetória. E aí, 6 meses após, a gente pode dizer que, vencido aí esse percurso sem conseguir encontrar aquilo que a gente perdeu, é o momento ideal, então, para a gente iniciar os procedimentos. Exatamente. Tanto a questão facial como a questão corporal também, que você perguntou, e eu acho que é de fundamental importância os tratamentos corporais, porque eles agregam não só na parte estética, mas também na qualidade de vida. Então, não é incomum, às vezes, o paciente cursar com grandes emagrecimentos. Eu já operei pacientes, por exemplo, que emagreceram mais de 70 quilos. Olha só. Então, com reeducação alimentar, tratamento medicamentoso, a quantidade de pele e a qualidade de vida, a quantidade de pele era enorme e a qualidade de vida era muito ruim. Por quê? A pessoa não conseguia se exercitar, não conseguia fazer uma higiene adequada, tinha infecções de pele recorrentes, né? Assaduras, enfim, a qualidade de vida comprometida. Então entra também o papel da cirurgia plástica reparadora, tanto na questão abdominal, como nos membros, nos braços, nas coxas, né? Então, inclusive mamas também, tanto para mulheres como homens. Então, cursa com uma série de cirurgias para melhoria da qualidade de vida. Antes da gente entrar nessas cirurgias, que são as mais buscadas, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque a gente estava falando no primeiro bloco a respeito do surgimento e da popularização, nem sei se esse é o termo correto, porque o valor desses tratamentos é bem elevado, mas muitas pessoas têm buscado tratamentos como esses. E aí eu queria te perguntar, no seu dia a dia, no seu consultório, tem sido grande também a procura de cirurgias plásticas por pessoas que tiveram emagrecimento rápido por conta do uso desses medicamentos? Sim, Dani, essa procura ela está em alta, progressivamente aumentando. Não é incomum, em tempos antes, né, dessa questão das canetas emagrecedoras, era mais comum na questão da cirurgia bariátrica. Mas muitas pessoas tinham um pouco de receio de fazer o procedimento, um pouco de medo, né? E aí acabavam convivendo com a obesidade em função de medo do centro cirúrgico. Olha só. Hoje não, com o aumento, né, da quantidade de possibilidades de tratamentos clínicos, não é incomum a pessoa investir na melhoria da qualidade de vida, no emagrecimento, e aí há uma alta procura hoje por cirurgias reparadoras após o emagrecimento. Já está ali no montante. Eu imagino que quando a pessoa se propõe a viver uma cirurgia bariátrica, por exemplo, eu imagino que essa cirurgia reparadora já está na conta. Mas tem muitas pessoas que fazem uso indiscriminado dessas canetinhas e acabam se deparando com um efeito colateral. Isso também é bastante recorrente no seu consultório? Tipo, olha, não imaginei que eu fosse perder tão rápido, não imaginei que eu fosse alcançar, sei lá, tal patamar, mas em contrapartida tenho que lidar agora com essa questão que está me incomodando. Isso é ótimo, essa sua tua pergunta. Por quê? Porque, de fato, as pessoas não põem na conta mesmo. Por quê? Porque elas acham que o emagrecimento rápido com essas canetinhas não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, numa cirurgia bariátrica. E, de fato, isso é comum acontecer e, às vezes, as pessoas são surpreendidas. Por isso que tem um alerta. Olha, você já está num programa para emagrecer, já consulte um cirurgião plástico, já veja o que é possível de acontecer de cirurgias após o teu emagrecimento.
Perfeito. Vamos então agora dar uma olhada, gente, nas principais cirurgias que são feitas ou buscadas após o uso dessas canetinhas emagrecedoras na nossa tela. Então vamos olhar aí, nós temos abdominoplastia, lifting de braços, lifting de coxas, mastopexia com ou sem prótese, lipoaspiração e lipo-HD. Explica pra gente, doutor, um pouquinho sobre cada uma dessas alternativas que a gente tem. Claro, a mais procurada mesmo é a abdominoplastia. Abdominoplastia. Essa é a primeiro lugar. A abdominoplastia, o que seria? A retirada do excesso de pele. Em alguns casos, a gente tem a questão da gordura visceral, porque a gente fica focado só na pele, na gordura externa, mas também há um emagrecimento interno que diminui a questão do risco cardiovascular. Os músculos ficam afastados e a gente precisa também amarrar os músculos. A gente faz o tratamento da chamada diástase durante a abdominoplastia e a retirada do excesso de pele. Essa seria a abdominoplastia. O lifting braquial ou braquioplastia seria o quê? O tratamento do excesso de pele, o pessoal fala do tchauzinho, né? Então vai dar o tchauzinho, fica com aquele excesso de pele embaixo do braço. Ele é passível de tratamento de duas formas, ou a retirada do excesso de pele e gordura, chamada dermolipectomia braquial, ou com uso de tecnologias. Existem tecnologias, por exemplo, com radiofrequência, que a gente faz a lipoaspiração do braço e existe uma retração de colágeno com o uso da tecnologia. Então, em casos com flacidez leve, que a lipoaspiração não é o suficiente para tratar, a gente passa tecnologias. Existem várias marcas de aparelhos hoje disponíveis, tanto com radiofrequência ou com plasma, por exemplo. Então, tem Argon Plasma, tem o Renuvium, por exemplo, o BodyTite, enfim, uma série de tecnologias para retração de colágeno. Isso para braço e para coxas também. Existe a retirada da pele e existe a lipoaspiração com o uso de tecnologia também quando tem a flacidez ou o famoso lipedema em membros inferiores. E a mastopexia seria o quê? A retirada do excesso de pele da mama. Aí não existe... também é bastante comum nesse processo. Super comum essa cirurgia. Não existe nenhum tipo de tecnologia para retração da pele da mama. Então as opções terapêuticas são a retirada do excesso de pele e a montagem da mama, que seria a mastopexia sem a prótese, ou a inclusão da prótese de silicone, que agrega volume na mama, e uma retirada de pele para fazer um ajuste e deixar a mama mais harmoniosa com o corpo. Perfeito. E por último, temos a lipoaspiração e lipo-HD? Temos a lipo-HD, que seria essa questão do uso da tecnologia. Então, em casos de flacidez leve, a gente utiliza a lipo-HD. O que seria a lipo-HD? Você fazer a redefinição da gordura, definindo os músculos e o uso de tecnologia para retração de colágeno. E entre elas são as mesmas tecnologias que são utilizadas para braço ou para coxas também. Existe algum desses procedimentos que costuma ser o primeiro passo? Eu posso fazer mais de um procedimento em uma mesma cirurgia? Como que funciona essa avaliação, doutor? Principalmente com relação aos riscos. Geralmente a gente foca no que está incomodando mais e o que está piorando a qualidade de vida do paciente. Então, as cirurgias associadas, de repente o paciente fala, olha, eu quero fazer já todas de uma vez para ir para o centro cirúrgico de uma vez e fazer um pós-operatório de uma vez, a gente não recomenda. Por quê? Porque o risco cirúrgico ele vai aumentando de uma forma exponencial. Então, por exemplo, se você faz uma cirurgia de abdômen associada com uma cirurgia de mama, é uma combinação comum, né? Que é o chamado de mummy makeover, já tem até nome, né? Essa combinação de mama junto com abdômen. Não é incomum essa combinação. Agora, por exemplo, uma cirurgia de face, com membro superior, mama, abdômen, coxa, a gente sempre divide aí em 2, 3 ou até mesmo 4 etapas para garantir segurança e qualidade de resultados para o paciente. Por falar em resultados, como aliar, doutor, a expectativa do paciente com essa questão dos resultados, aquilo que pode ser feito? Olha, é de fundamental importância procurar um cirurgião plástico que tenha uma filosofia de trabalho com os resultados que você almeja para o seu organismo. Então é importante pesquisar esse cirurgião plástico antes da consulta, buscar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
E aí, alinhados os pensamentos, tanto do paciente como do profissional, dentro da necessidade daquele organismo, a gente busca chegar nos resultados da forma mais próxima possível que o paciente quer e que o organismo permite. Porque também estão envolvidas aí questões como a cicatriz, enfim, questões que o paciente não tinha e que quando ele passa a ter, ele também reage àquilo, não é? É uma questão muito particular essa questão da cicatrização, porque, querendo ou não, cirurgia vai gerar uma cicatriz. E aí a qualidade de cicatrização do paciente é importante, é de fundamental importância a gente avaliar nas consultas pré-operatórias, o histórico daquele paciente, às vezes o histórico familiar, para a gente ver os riscos, por exemplo, de uma formação de um queloide, que são aquelas cicatrizes inestéticas. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, após um grande emagrecimento, qual é o maior desafio a considerar uma cirurgia plástica? O medo de não alcançar o resultado desejado, 40% alternativa mais votada. Na sequência, insegurança sobre os riscos com relação à saúde, 20% a falta de acesso ou o alto custo do procedimento, 10% pressão por ter que corrigir o corpo, mesmo sem ter coragem. Então, queria que você comentasse o resultado aqui da nossa enquete. É isso que você vê no seu dia a dia também, doutor? Geralmente é essa questão mesmo. Então, por isso que é de fundamental importância procurar um cirurgião alinhado, né, com o pensamento do paciente, mas também ver as expectativas reais das possibilidades técnicas para a realização dos procedimentos. A gente já está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, infelizmente, mas eu queria que você trouxesse para a gente as suas considerações finais, principalmente para quem está nos assistindo, quer encarar ou está passando aí por um processo de emagrecimento e percebe que a cirurgia plástica é uma necessidade. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse conhecimento. Olha, a minha consideração final é que invista na qualidade da sua saúde. Se a obesidade está te incomodando, está gerando problemas para a tua saúde, porque não é só a questão estética da obesidade, isso traz outras doenças junto com a obesidade, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, enfim, uma série de outras comorbidades. Que não se preocupe, porque tem solução. Então, foque no emagrecimento. Após o emagrecimento, procure um profissional qualificado, um cirurgião plástico, que ele vai auxiliar na tua necessidade e vai restabelecer a parte harmoniosa do seu organismo. Doutor, eu queria demais agradecer sua presença aqui, compartilhando com a gente